Oi, gente, meu nome é Júlia e esse é o canal Desbipolarizando. Eu criei esse canal com o intuito da gente se ajudar e trocar várias experiências sobre o assunto, sobre o transtorno bipolar, que a gente sabe que são inúmeros assuntos, tanto positivo quanto negativo. Então, a princípio, o que eu queria trazer, que é o tema do vídeo, é como foi meu diagnóstico, quando foi, qual remédio eu tomei. Então, o meu primeiro diagnóstico foi com 19 anos, com um médico que na época era bem renomado aqui na minha cidade. Para quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Araraquara. E quando eu cheguei nesse médico, a minha principal reclamação foi: olha, eu não consigo parar de pensar, eu não aguento mais pensar. Então eu tava aí com pensamentos acelerados, como todo bipolar tem, né? E isso foi bem no momento em que eu tava passando por um término de relacionamento, onde eu só chorava. E como na época eu tinha esse plano, né? Na época era a Unimed, eu consegui passar. De primeira, esse médico já me diagnosticou como bipolar, ele não me deu outros transtornos, foi o bipolar. A minha mãe, que estava junto, disse que fazia muito sentido, que para ela era isso. E para mim o diagnóstico não foi legal, obviamente. Não sei como foi para vocês, mas eu não gostei. Naquela época ainda era uma coisa mais de louco. E hoje em dia a gente vê que ainda é para as pessoas que não têm conhecimento. Todo bipolar já escutou a frase que, eu sou um pouco bipolar, cada hora eu mudo de humor. E a gente sabe que o bipolar não muda de humor dessa forma. Não é assim, eu não acordo e dou bom dia, eu vou no banheiro, eu saio e eu mudei. Não é dessa forma que acontece. E é por isso que eu recomendo que você não conte para qualquer pessoa, porque as pessoas elas não vão ter consideração, elas não vão ter um amparo emocional para te dar e elas não vão entender. Quando eu comecei a tomar o remédio, ele me passou o Lamitor. Não sei se vocês conhecem. O Lamitor, a princípio, ele me fez muito bem mesmo. Inclusive, é como se o remédio tivesse tirado um véu que estava no meu rosto, assim, que muita coisa eu não conseguia enxergar. Ou muita coisa eu mascarava, talvez, sabe? Então, assim, qual que é o problema, né? O problema é que muitas pessoas que não têm depressão, que não têm transtorno, que elas gostam de falar. O tratamento, ele tá aí. E por que as pessoas param? As pessoas param de fazer o tratamento porque você começa a tomar uma dosagem, já já você tá tomando uma dosagem gigantesca. As pessoas param de fazer o uso de medicação porque mesmo você aumentando, chega um momento que o remédio ele não faz mais efeito. E aí, quando o remédio ele não faz mais efeito, alguns médicos eles começam a dar vários remédios. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu comecei a ter muitos efeitos colaterais. Então, quando eu passei por esse médico, não era um médico muito humano, tá? As atendentes, elas não eram nada humanas. Como eu tava por esse processo aí de término, eu chorava muito. Foi uma situação bem isolada, apesar de eu ter tido episódios na adolescência quando eu era mais nova, depressivos, que eu trago para vocês depois. Mas não tive um amparo. E eu acho que isso acontece muito. Por exemplo, muitas pessoas falam para você ir atrás do CAPS ou ir atrás de médico pelo SUS, e eu não posso dizer pela experiência de todo mundo, mas pela minha, eu não tive experiências nada agradáveis pagas e eu não sei se o público eu teria. Então, o que aconteceu foi que naquele momento eu estava bem debilitada, por conta desse término, por conta de situações internas aí desse trabalho. Eu chegava lá, eu chegava chorando já, eu chorava muito. Eu me sentia muito mal, um vazio, sempre pensamentos ruins, pensamentos suicidas.
e eu não tinha um amparo. As atendentes, elas viam eu chorando e era a mesma coisa que nada. E o médico também. O que aconteceu foi que depois que eu comecei a tomar essas medicações, elas me deram muito efeito colateral, que uma delas era dor de barriga, eu parei de tomar, porque eu falei com o médico, conversei com ele, e ele quis continuar com a medicação mesmo, fazendo muito mal pra mim. Então eu parei. Depois que eu parei, com 20 anos, né, o médico não quis mais me atender porque ele disse que eu não fiz acompanhamento. E eu não fiz acompanhamento porque eu não tinha um atendimento humanizado, tanto dele, que é psiquiatra, quanto das funcionárias, que não foram nada humanas. Então, eu acho que sim, o maior problema do bipolar, o maior problema que a gente enfrenta hoje é as medicações, elas são super caras. Ai, mas tem pelo SUS. Eu vou provar para você que não. Que não é assim que funciona. Então, eu tenho algumas receitas aqui de medicamentos que eu consegui pelo SUS, que eles são mais baratos, eu consigo pegar, eles são cerca de R$ 30 a R$ 25. Porém, essas medicações, elas me dão muito sono. Então, assim, para uma pessoa que é bipolar, que vocês sabem, tem gente que fica acordado, que tá aí vivendo outros episódios, que tá em mania ou hipomania. Eu, de verdade, sou uma pessoa que eu durmo muito, muito mesmo. Então, eu vou pegar aqui para vocês os remédios, que teve outro que eu comecei a tomar, que é muito bom. Eu vou passar o original para vocês, que se eu tomar até hoje, ele faz efeito. E os outros que eles são medicação de baixo custo, que eles são genéricos e que eu não tenho o efeito deles. Pelo contrário, eu tenho efeitos bem ruins e foi por isso que eu parei de tomar. Então, assim, só para trazer para vocês a minha situação atual, atualmente eu não faço tratamento. Eu sei de todas as informações, eu sei que o bipolar ele pode chegar a um estado que ele pode demenciar. Eu sei que eu sempre tô mais desregulada, mas eu não consegui a medicação que eu tomo, eu não consigo pagar, e a medicação mais barata me deixa super depressiva. Eu vou pegar aqui pra vocês e vou mostrar o nome. Para começar, eu tenho receita do lítio, tá? O lítio de 300 miligramas. Por que eu não tomei o lítio, o famoso lítio? Eu pensei agora em começar a fazer o tratamento com o lítio, como eu não tô tendo muito custo. E trazer para vocês aqui o resultado, se tá dando certo para mim ou não. Se vocês tomam lítio, me conta aqui os efeitos, se para vocês deram certo. Porque para mim eu tenho um pouco de medo, porque o lítio, ele, para quem não sabe, ele afeta quem tem problema renal. E eu já tenho. Então é um pouquinho alarmante, né? Olha, o genérico que eles me passaram é o GABA ER 250 miligramas. Só que para quem não sabe, a medicação original que eu tomo, que eu já vou passar o nome para vocês, eu preciso tomar 2 de manhã e 2 de noite para ter efeito. E são dosagens altas, não são dosagens baixas, tá? E aqui esse GABA ER, ele me deixa muito mal. Ele me deixa mais depressiva do que o normal. E ninguém fala sobre isso, né? Sobre o que o posto te traz, né? E também eles me passaram esse ácido valproico de 250 miligramas, que pra mim ele consegue ser menos pior que esse GABA. Mas o GABA, ele é muito ruim pra mim. Os efeitos não são legais. São efeitos péssimos. Gente, aí a receita com o remédio que faz bem pra mim, que eu não sei se vocês tomam, me contem aqui, é o Depakote ER. Pra quem não sabe, esse ER, todos os remédios que tem esse ER são remédios que têm um efeito prolongado. Então, eu sempre reclamava pro médico que os remédios, eles não tinham muito efeito prolongado pra mim, né? Não sei qual o meu nível de bipolaridade, eu não sei se eu tenho tipo 1 ou tipo 2. Me contem se vocês já sabem qual é o tipo de vocês.
mas eu não sei. Para vocês terem uma noção, de acordo com a cidade, se você mora no interior e você passa com médicos do interior, eu não acho que eles se atualizam muito. Esse médico que eu passei, que me deu meu diagnóstico, ele já era de idade, não vi muita vontade de várias coisas, e eu descobri que existe o bipolar tipo 1 e tipo 2 aqui no YouTube, com um canal que eu vou deixar linkado para vocês aqui embaixo, do Dr. Renato, e ele conta sobre tudo, sobre o bipolar não poder ficar sem medicação. E sim, gente, é uma coisa muito alarmante, é uma coisa muito preocupante. Eu não quero ficar sem a medicação, mas como eu disse para vocês, tomar esses que são genéricos, que me faz mal e me deixa mais depressiva, não faz sentido. O que faria sentido agora é eu conseguir o dinheiro e comprar o meu Depakote. Só que o problema do Depakote é que eu uso o Depakote de 500 miligramas. Só que eu preciso tomar um comprimido de dia e um de noite. E aí, quando eu tomo o genérico, como ele é de 250 miligramas, aí eu tomo 2 para completar a minha dosagem. Então, assim, é uma dosagem forte que eu preciso, não é uma dosagem baixa. Normalmente, bipolar vai aumentando a dosagem. Então, se isso acontece com você, seja bem-vindo. A gente tá junto nessa, você não é o único. E eu gostaria de trazer também num próximo vídeo sobre experiências que todo bipolar passa, como a família reage, como amigos reagem, se vocês contaram para amigos, e experiências de como a gente fica, como a gente muda, situações que a gente fica mais agressivo e situações que eu defendo como bipolar. Então, eu acho que tem muitas situações que as pessoas elas não entendem, elas aproveitam do nosso diagnóstico para colocar a gente contra outras pessoas. Então, é muito importante a gente ter essa noção e se defender de pessoas desse tipo. E é isso. Se você gostou, deixa um curtir aqui e aproveita e se inscreve. Um beijo.